Boa noite, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui. Eu tenho, assim, algumas experiências aí que eu estava comentando com o Rafael e a Dariane, e aí eles me pediram para fazer uma apresentação e eu estou aqui. Aí eu vou falando sobre as minhas experiências aqui, que eu estou encantada, né? A minha experiência, né, eu fiz com tomates, né? Eu peguei 2 tomates caqui, né, e deixei eles 48 horas, na verdade, imersas na água plasmada do copo 1. Depois as sementes foram coadas, né, numa peneirinha fina e lavadas para que ficasse assim nenhum resíduo da polpa. Isso foi no dia 1º de 4 de 2021. Logo em seguida, eu coloquei elas no prato, né, e foram colocadas no sol para secagem das sementes. Aí, logo em seguida, uma semana depois, mais ou menos, né, que elas estavam no prato, aí elas já começaram a brotar, né, já começou a aparecer os primeiros brotinhos aí, as primeiras mudinhas de tomates. Isso uma semana depois, dia 7/4. Então, o meu objetivo nesse processo é o seguinte: eu adoro tomates, né? Mas eu não, assim, quase não como porque eu sei da quantidade de agrotóxico, dos venenos, né, que eles colocam porque é uma das verduras, né? Não, é fruta, né? Tomate é fruta. Mas que mais precisa de pesticida, mais precisa química para poder produzir. Então, a gente sabe da importância disso para o nosso organismo, né? Você comer, ter uma alimentação saudável. Mas eu peguei 2 tomates e eu não imaginei que fosse sair, assim, tanto tomate, né? A minha surpresa foi tanta, né, que eu achei assim, falei, gente, foi a primeira vez que eu observei a abundância do universo, né? Eu falei, eu nunca tinha, assim, nunca fiz nada. Até cactos morria na minha mão, pra você ter E ideia. você deu spoiler já, tá? Não, mas era isso mesmo, assim, eu vou Ah, ter uma sim. alimentação mais saudável. Bom, é, e aí, 14 dias após, né, eu coloquei numa estufa, aquelas bandejas de bolo, né, porque o que eu queria mesmo era aproveitar tudo que eu tinha, né. E aí, 14 dias depois, ela já estava assim, lindas, né. Aí, no dia 21, né, 21 dias depois que eu, né, coloquei as sementes na água, eu já transplantei as mudas para garrafa PET, né. E aí eu comecei, né, a fazer toda a preparação das garrafas, porque as mudinhas já estavam encostando já na parte de cima da minha estufa improvisada, né. E aí eu cortei elas com estilete, né, pode ser usado uma faca, ou mesmo a tesoura, né, cortei ao meio e fiz um furo na tampa da garrafa com uma furadeira, que também pode ser usado um pirógrafo. Depois eu, né, apro consegui um pirógrafo, fica bem mais fácil. E aí, com as garrafas, né, eu fui, assim, higienizando elas, cortei, né, lavei elas todas, cortei, e fiz o furo, tá, e coloquei um feltro, né, uma fita, cortei um tecido, assim, o feltro, né, para colocar no buraco da tampa, né, porque esse feltro, o objetivo dele era manter a terra úmida, tá? E aí elas já estavam assim, preparadas já para receber o substrato e as mudas. Eu não tomo Coca-Cola, viu? Deixa eu só falar, É, eu comprei as garrafas no, sei, é. no... Teu vizinho que toma. Não, verdade. Eu comprei no Ferro Velho, você acredita? Sempre assim, Mas, né? É um amigo meu. é, não, verdade. É, aí, após colocar o substrato, né, eu fui transplantando, né, as garrafas, né,
E tendo assim o maior cuidado para que o feltro não ficar, para que o feltro ficasse centralizado, né? Aí eu fui plantando as pequenas mudas, né? Então cada garrafa eu coloquei duas mudas. Aí no final virou 3 mudas, porque não deu para colocar todas. E aí depois do transplante, né, das mudas finalizado, aí eu fui colocando, umedeci elas, joguei bastante água plasmada, tá? Deixei assim bem úmida, mas na parte de baixo da garrafa eu coloquei água normal, tá? E palitos para dar fixação no caule, né, para evitar que elas se quebrem. E aí, dia 21, aí as mudas já ficaram todas, né, nos lugares certinho, aí eu mudei elas de lugares, então pode ver que ficou assim bem em cima, essa foto de cima, ela tem foi o dia que eu transplantei, né, fiz o transplante para as garrafas, e as fotos de baixo foi 9 dias depois, né, olha o tanto que cresceu, né, as mudas. Aí, quando elas estavam assim, mais dia 16/5, eu amarrei elas, né, no palito, né, porque aí elas já estavam maiores, e fixei uma tela de galinheiro, porque a minha intenção era, né, elas vão crescendo e ali na tela de galinheiro dava para mim fixar, né, proteger os tomates e as mudas, né, para não ter perigo de quebra. E aí o resultado foi esse aí, né? A tecnologia do plasma cache mudando o planeta, né? Foram 61 mudas de tomates caqui produzidas em garrafas PET. No dia 23/5, né, eu utilizei uns pedaços de barbante para segurar as pontas do galho, né, na tela do galinheiro. E aí, para minha surpresa, né, aí eu vi as primeiras flores dos tomateiros. Aí nem floriu ainda, né? Tava lá só as pontinhas delas lá aparecendo e eu já fiz assim uma festa enorme. Tamanho foi a minha alegria, né? De ver as as, as florzinhas, né? Brotando ali. E aí tá as fotos, né? Do dia 23/5, as primeiras flores, né? Dos tomateiros. Interessante, o Rafael, é a alegria que dá, né? Que brota assim de ver uma coisa sendo produzida pela gente, né? Coisa que eu nunca tinha feito, né? Foi assim muito emocionante para mim. E eu fazia borrifação toda noite, né? Todo dia à noite eu borrifava. E aí dia 29 as primeiras flores, né? Foram se abrindo e foram surgindo os primeiros brotinhos. Aí dia 30 foi assim, sinal de alerta, né? Eu vi algumas folhas por baixo, elas começaram assim, estavam amareladas. Aí eu pensei, o que poderia ser? Fungos, pulgões, o que estava acontecendo, né? Aí eu pedi ajuda, né, para o buscador de conhecimento, o Marco Capato, né, e que eu já sabia que ele era técnico agrônomo, e, e ele me fez várias perguntas, eu enviei fotos, né, e as suas perguntas foram: pulgões, oídio, míldio, mosca branca, né? Aí ele perguntou se eu usei pesticida, se eu fiz adubação. E aí a observação que ele fez foi que as mudas estavam muito próximas, o que abafa e facilita a entrada de fungos. Aí o Marcos deu a sugestão, né? Marco, afaste as mudas, borrife com CO2, né? Que era para mim fazer um teste. Só que eu não tinha CO2 ainda produzido. E aí ele falou, então, continue com o CV1 e adicione 20 ml. Aí eu adicionei 20 ml de cálcio e 20 ml de magnésio. Separar as mudas e borrifar um pesticida natural com fumo de corda e água. Aí ele pediu para deixar curtir 24 horas e coar antes de borrifar.
separar outras mudas e ficar só na borrifação diária com a água plasmada do CB1. E separar outras e fazer um estresse hídrico, né, para soltar mais pencas. Né? As folhas de baixo, elas vão morrendo conforme os tomates vão crescendo. E o tomateiro é uma cultura que tem muitas doenças. Esse 20 mililitros de cálcio e 20 mililitros de magnésio, água de Ganges, esses dois, ou só cálcio e magnésio, Tânia? É uma Então, pergunta. eu coloquei o cálcio, aliás, foi casca de ovo, né? E no Não, mas os 20... GANS... Ah, tá. Você usou, então, 20 ml de água de Ganges de cálcio e 20 ml de água de Ganges de magnésio, é isso? Isso mesmo. Ah, tá. Só para confirmar. Aí depois o pessoal que se quiser mais detalhes como fazer o cálcio e magnésio pode perguntar para a Tânia, que ela vai estar ajudando você. Tudo bem, Tânia? Sim? É isso. Tudo bem, tudo bem. Uma observação sobre o estresse hídrico, né, que o Marco, eu nunca tinha ouvido falar, mas ele diz que é uma técnica que eles usam no cultivo de tomate normal, né? O estresse hídrico, assim, eles param de dar água para a planta, e aí a planta começa a murchar as folhas. Então, fica as folhas caídas, e aí a planta acha que vai morrer. Então, é onde que ela começa a produzir mais frutos para ela poder dar os frutos, né, antes de morrer. Eu achei isso muito, muito, assim, interessante. E aí eu combinei com ele de separar umas mudas para a gente poder fazer isso também. E aí veio, né, eu falo que foi a grande virada, porque, assim, aliviou muito meu coração. Aí eu mandei uma foto, né, porque eu tinha tirado foto só das folhas que estavam amarelas. Aí quando o Marco viu, né, que é uma foto ampliada, ele viu que as folhas estavam amarelas apenas na parte de baixo. E aí ele falou, né, relaxa, se fosse fungo, ele estaria em todas as folhas. Como você não usou nenhum adubo nele, vai tirando a energia das folhas de baixo. Eu gostaria que depois, se o Marco deve estar aí, né, com a gente, se ele pudesse explicar depois, no final, o porquê de tudo isso, o que ele achou, né, que ele fez um comentário comigo muito bonito, mas eu não consegui colocar o áudio aqui. Alô, boa noite. Boa noite, Marcos. Tudo bom? Boa noite, Marco. Boa Eu noite. gostaria que você falasse com suas palavras, Marco, aí, sobre a parte de energia das folhas. Tá, Tânia, o que nós conversamos aquela noite foi o seguinte, que eu achei o máximo, assim, você fazer esse plantio de tomate. Você veja bem, numa garrafa de Coca-Cola, com um pouquinho de água, um pouquinho de substrato, 2 mudinhas, você conseguir produzir um pé de tomate, sem nenhum adubo, nenhum pesticida, porque produzir tomate no solo, com adubação, com todas essas coisas, é uma coisa. Agora, você produzir um pé de tomate desse jeito, eu nunca vi isso na minha vida, porque ele só está na água, um pouquinho de terra. Na terra não tem adubo, não tem nada, só tem um substrato que ela comprou e colocou dentro da garrafa. Então, eu fiquei muito empolgado com isso. Eu fiquei muito empolgado com a tecnologia e eu sou apaixonado, né, pela tecnologia. E é isso. Aí eu fui falando para você que como eu já produzi alguns tomates aí, algumas coisas em estufa, eu tenho um pouquinho de conhecimento, mas um conhecimento da nossa agricultura convencional, né? Agora eu estou aprendendo também aos pouquinhos aí com os buscadores aí, que tanto tem me ajudado, Josafá, a turma aí, todo mundo tem falado muito comigo, tem me ajudado, Rafael, com a sua paciência aí gigante, né? Mas é lindo o seu trabalho, né? O seu trabalho que você está fazendo aí, Tânia, ó, é de tirar o chapéu. Isso vai ser um marco,
porque agora nós vamos ver a produção. Se ela produzir tomate na primeira penca, segunda penca, e você está tirando os brotinhos, você vai guiar ele até em cima. E vamos ver quantas pencas ele vai conseguir dar na força. Ou cada penca que der, eu vou ficar mais emocionado. É só isso que eu queria, minha contribuição aí. Obrigado por compartilhar. Obrigado, Marco. Eu que te agradeço, Marco, você tem me ajudado muito. E aí, tudo isso para mim, assim, é uma novidade, né? Pensa numa pessoa, Rafael, que não tem experiência nenhuma com plantas. Até cactos morre na minha mão. Quer dizer, morria, né? Agora não. Aí, assim, eu amo tomate, mas eu evito comer por causa das químicas que eles usam nas plantações, né? E aí foi onde que eu tomei a decisão de plantar alguns, né, para ter tomates mais saudáveis. Aí eu semeei 2 tomates e fiquei surpresa com a quantidade de mudas, né? E foi onde assim que eu notei a beleza da criação, né? Quanta abundância, né? Eu nunca tinha parado para observar isso. E assim, é apaixonante, né? Cada coisinha que eu faço com tecnologia é uma alegria a mais no coração. Aí no dia 31 de maio, né, seguindo a orientação do Marco, aí eu retirei as folhas secas e amarelas que estavam por baixo, separei as mudas, deixando elas mais espaçadas, e esses tomates vão receber apenas água. Esse que está nessa parede aí, tá? Vai receber apenas água plasmada do CB1. E borrifação toda noite, e a água no fundo da garrafa é água normal. E essas outras mudas, né, elas foram separadas, e se elas continuarem amareladas, elas vão receber o inseticida natural com fumo de corda e água plasmada, que vão ficar de molho, né, por 24 horas, coado e colocado num borrifador para ser aplicado nos tomateiros uma vez por semana à noite. Uma observação, o Rafael, eu ainda não fiz não coloquei o inseticida, porque hoje a cidade estava fechada, né, por causa do lockdown. E hoje que eu consegui comprar o fumo de corda. E aí eu separei essas mudas, aí tem 4 garrafas, né, essas mudas, elas vão receber o adubo orgânico, né, que foi orientação do Marco para a gente ter um parâmetro, né, da tecnologia, como que ela vai, assim, funcionar nos tomateiros. E aí, o que aconteceu? As garrafas começaram a cair por causa do vento. Aí eu tomei a decisão de pendurá-las para evitar que elas se quebrassem. Aí eu coloquei um cano de PVC, né, fixei ele na parede, e aí eu amarrei o barbante, né, nas garrafas e pendurei as garrafas nesse cano de PVC para evitar que elas caíssem, como está na primeira foto aqui. Só que aí, no dia, 5 dias depois, foi dia 31, dia 5, eu tive que pensar em outra maneira e resolvi trocar elas de parede e deixá-las no chão. Mas de uma maneira que ficassem fixas sem cair. Tudo que fiz, né, até aqui foi utilizando o que tinha em mãos para ver que tudo, para a gente sim, ver que tudo é possível. Aí arrumei a barra de cano PVC, fixei elas com barbante e utilizei uma placa de propaganda, né, para poder fixar todas as mudas. Isso eu fiz porque os tomateiros, esses que eu pendurei, eu acho que eles estavam recebendo calor muito intenso, né, do sol, e que recebia mais sol durante o dia e o calor da parede, né? Então ele começou, pode observar que ele começou a amarelar essas fotos de baixo aqui, as folhas estão mais amarelas do que as de cima, que foi quando eu coloquei. Aí nessa foto dá para ver mais nitidez, né? O tanto que eles começaram a amarelar, né? Aí eu coloquei a barra de cano PVC e a placa, né? Coloquei ela em outra parede. E aí fui retirar todas as folhas, né, da seca que estava para fortalecer novamente os tomateiros, né?
Aí eu comecei a retirar os brotinhos, né, da parte de cima para fortalecer novamente, né, e já fui tirando as mudas para plantar. E aí, para minha surpresa, né, quando estava tirando os brotinhos, né, eu observei os 3 primeiros tomates, né, aí surgiram lindos, maravilhosos lá, e foram recebidos com muito carinho. Nossa, fiz uma festa que vocês nem imaginam. Aí essas são as mudas, né, retiradas dos tomateiros e plantadas no dia 5/6. E aí os tomates vão crescendo, né? E aos poucos vai surgindo novos tomates, outras florzinhas, e por aí vai. Olha como que eles já estão grandinhos. Aqui eu falo sobre a tecnologia do plasma cache na agricultura, né? E tem aqui, é o grupo oficial, tem o site da fundação, o site não, o canal do Telegram. E faltou um L. Ficou Brasil. Nossa! Não tem problema. Cash Depois eu underline Brasil. Dia 8/5, eu comecei a fazer um experimento com pimenta, dedo de moça. Aí eu coloquei elas para secar, 2 pimentas, né, deixei secar, e no dia 24 de maio, né, foi quando eu tive a oportunidade de estar plantando elas. Aí eu plantei elas em caixinha de ovo, ou caixa de ovo plástica, né, que servirá como se fosse uma estufa. E aí, depois do plantio finalizado, né, aí borrifei as pimentas com bastante água plasmada do CB1. E aí, essas sementes que eu semeei no dia 24/5, aliás, no dia 5/6, dia 24/5, até a data do dia 5/6, elas não tinham brotado. Aí eu decidi, então, tirar algumas sementes e dividir ela em 2 experiências. Algumas eu coloquei no prato, né, com papel toalha e cobri com sulfilme e água plasmada do copo CV1. As outras eu deixei no substrato, mas com o objetivo de deixar a terra bem mais molhada com a água plasmada do CV1. Aí no dia 7/6, né, apenas 2 dias após, a semente que estava no prato, né, começou a mostrar os seus primeiros brotinhos surgindo. E aí, aqui tá as outras sementes que foram colocadas no substrato no mesmo dia, né? E aí eu passei a borrifação para 2 vezes por dia, e até o momento não apareceu nenhum dos brotinhos, né? Então, estou no aguardo. Aí essa foto eu tirei ontem à noite, né? E eu observei que em apenas 5 dias, né? Após serem colocadas na água plasmada do CB1, nós já podemos perceber as primeiras folhas, né? Os brotinhos vão surgindo. Então, assim, eu achei incrível, né? 5 dias, o tanto que elas, assim, cresceram, né? Agora eu vou compartilhar com vocês outros experimentos, né, realizados. Essa é da rosa do deserto, né, que foi restaurada apenas com água plasmada do CB1. A foto da esquerda eu tirei em novembro de 2020 e da direita em fevereiro de 2021. Só água plasmada. Essas são orquídeas, né, que estava no salão do meu filho, ele ia jogar fora. Aí eu falei, não, peguei, eram 3 orquídeas, 2 eu consegui recuperar, uma não consegui, mas eu achei isso incrível, porque, olha, dia 12/2, né, elas estavam com as folhas muito secas, aí eu retirei essas folhas e deixei só praticamente uma folhinha, né, para ela ter mais força. E aí, a foto do meio, né, foi dia 19/3, né, que já apareceu mais uma folhinha aqui. E agora, essa foto eu tirei ontem também, né, a gente já vê que as folhinhas que surgiram no mês 3 já estão bem, bem maiores, né, já está com 4 folhas, praticamente, essas orquídeas, né, ressuscitadas agora, né. Esse é o GANS de urina, né, para eliminar cálculos renais. Eu estou com
dois cálculos renais, um de 1,5 cm, o outro de 1,8 cm, e pela medicina isso é impossível, né, de sair. Então, tem indicação para litrotripsia, né, que é uma implosão do cálculo renal, e aí eu falei, eu não quero fazer isso, né, e essa indicação está desde o ano passado, já fez um ano já, que eu estou aguardando, né, para eles me chamarem, mas por causa da pandemia eles não estão fazendo. E aí, o interessante é que eu fiz o copo, montei o copo do CV2, né, copo da vida 2, e aí eu coloquei a minha primeira urina, né, no copo, fiz uma higiene íntima, né, e depois colhi a urina e coloquei no reator. E essa primeira urina da esquerda, né, ela assim, 4 dias depois, ela embolorou, parece que deu fungos por cima, assim, ficou horrível, né, e eu acabei jogando fora sem tirar a foto. Mas, assim, eu desprezei a urina, né. Aí, depois eu acabei fazendo novamente, né, mas 2 dias depois, a urina ficou preta. Pode ver que já tinha GANS lá no fundo, né, e a urina ficou escura, totalmente escura. Eu até pensei de jogar fora, mas eu falei, gente, mas está formando aminoácidos, né, e ela só está escura, não estava com mau cheiro, não estava com odor nenhum, né. Eu achei, assim, interessante a diferença, porque a urina mais clara parece que embolorou tudo por cima. E essa que está escura, né, não teve esse problema, formou os aminoácidos, aí eu colhi os aminoácidos, né, e colhi os GANs, lavei os GANs, né, para poder fazer o emplasto depois com a minha própria urina, porque pelo que eu vi na wiki, né, da fundação, fala que nesse GANS fica toda a informação do meu rim, né, do cálculo renal, fica tudo nesse GANS. Então, esse era o objetivo de estar fazendo o GANS de urina. E aí, Rafael, depois eu peguei o GANS do CO2 e do ZNO, né, fiz o emplasto, e eu coloquei, né, em volta, fazendo, assim, praticamente uma formação estelar, né, e eu sempre dormi à noite, fiquei uns 3 dias direto nela, depois eu passei a dormir, só. E o interessante é que os cálculos começaram a se movimentar, né? Em momento algum eu tive cólica, em momento algum teve muito sangramento na urina, né? Porque os cálculos começaram a movimentar e eles saíram do rim, né? Eu sinto assim hoje que ele está no canal, né? Da ureter, está saindo do rim para ir para a bexiga. Uma eu acho que já caiu na bexiga, porque eu estou sentindo apenas um cálculo. E assim, o mais impressionante é não ter cólica, né? É incrível não ter cólica. Por muito menos, eu já fui assim, rolando para o pronto-socorro, né, por causa de cálculo. E esses cálculos são muito maiores. Deixa eu só explicar uma coisa. Na aula, acho que foi semana passada, no estudo que a gente faz, né, com alguns buscadores de conhecimento, né, a gente faz isso quase toda noite, e o Josafá levou uma aula que é 172 para fazer. Inclusive, a gente vai mostrar essa aula na sexta-feira que vem, também, só esse pedaço do cálculo. E aí ele fala sobre o GANS de cálcio, né, e não colocar o aminoácido. Como esse meu aí já tinha o aminoácido, aí eu fiz agora recente, né, o do aminoácido, sem o aminoácido, né, ontem eu montei ele, né, então eu agora vou fazer, né, só com o aminoácido, porque o meu objetivo é retirar a pedra, eu quero que some a pedra, e diante da aula, né, a gente viu que o estado emocional é muito ligado, né, ao rim, principalmente o medo, né,
e eu tive, assim, muito medo. Foi uma vida regradas de medo, né? E então, assim, eu estou mudando essa condição, né? Graças a Deus, depois que eu consegui, assim, que eu conheci a tecnologia, eu sempre falo, né, que eu não tenho medo mais, né? Brota, assim, uma certeza, uma segurança muito grande, e esse medo sumiu. Então, agora está na hora realmente de eliminar todos os cálculos renais através da tecnologia e não ter medo mais. Agora, sobre a minha amiga aí, né, eu, eu tinha feito, assim, eu vi numa aula sobre a formação estelar e eu, assim, acabei que eu não entendi muito sobre a aula, mas me veio uma ideia de colocar, né, fazer um triângulo, né, com um GANs de CV1, para vir colocar na parte de cima e GANs de CV2 na parte de baixo. Então, se você observar, tem no ombro dela, tem um tubete, né, em cada ombro, e uma no rumo do coração. A outra, né, aí fiz a ligação com os fios, né, de cobre, e aí eu pedi para ela, né, para ela, que eu achei que a de baixo, que é onde está os GANs do CV2, eu achei que ficou assim muito grande. Eu falei, deita aí, deixa eu medir, né? Aí eu fui, fiz a medição, tudo, e ela ficou segurando. Aí ela falou, não tira, deixa eu ficar aqui quietinho um pouquinho. E aí eu deixei ela lá meia hora, né? E ela ficou lá quietinha. E fazia poucos dias que ela tinha perdido a mãe, e ela estava assim muito triste, muito depressiva. Ela tinha muito medo de perder a mãe e de repente perdeu, né? E essa tristeza veio muito forte. E o interessante, assim, que ela disse que sentiu um alívio muito grande, né? E teve, assim, umas experiências, né, nesse momento aí, mas eu vou ver se ela consegue depois fazer se ela aceita fazer O explicar depoimento dela. um depoimento para ela poder explicar o que foi que aconteceu. Mas foi assim, depois disso eu senti assim que ela foi tendo mais força, né, para reagir. Então, com relação a isso, hoje eu sinto ela muito mais fortalecida com relação a isso, né, a perda da mãe. Aqui eu fiz um experimento com 3 bananas, né, elas são da mesma penca e foram colocadas junto com os copos da alimentação. Duas foram colocadas e outra não. Né? Então, dá para ver com maior nitidez a diferença entre elas. Após 3 dias, a que não estava perto dos GANs, pode ver que ela está bem mais assim madura, né? E as outras já estavam assim mais vivas, mais vibrantes, né? Não madurou tão rápido. Com as minhas unhas, né? Eu observei assim, ela estava muito fraca, muito quebradiça. Aí eu preparei uma base de unha com uma gota de GANS do CV1 e faço aplicação nas mãos, está sendo feita uma vez por semana. Já a aplicação nos pés são feitas quinzenalmente. E dos pés, se você observar o minguinho, as 2 primeiras unhas aqui, minguinho e o vizinho, né? Eles são, assim, era escura, não sei se mas desde que eu me entendo por gente, eu vejo essa unha preta, né? Eu nem uso esmalte claro por causa disso. E aí eu observei que ela começou a clarear, né? Você pode ver que a segunda aqui, a unha do meio, ela tá bem mais clarinha, porque ela era bem escura, bem mais escura que essa do minguinho, né? Então elas estão clareando. E a unha está muito mais forte, muito mais assim, resistente, né? E essas manchinhas brancas sumiram todas. Porque passava o esmalte, parecia que fazia uma bolha em cima dessas manchas brancas, e o esmalte soltava, não segurava, ficava escamando.
e já não tem mais esse problema. Esse é um vaso de antúrio, né? Nessa primeira foto aí, ele já estava recuperando as folhinhas, porque ele já estava praticamente morto. E aí, a foto da direita é como ele está agora. Meu capacete plasmático, né? Eu fiz o capacete plasmático com o objetivo de cuidar, né, de um traumatismo craniano que eu tive em outubro de 2019, um acidente que eu tive, e aí teve concussão cerebral, teve os cristais do labirinto saíram do lugar, mas assim, quando eu conheci a tecnologia, já fazia tempo, né, mas eu sentia assim, muita falta de memória, os médicos mandando eu tomar um remédio anticonvulsivo para não ter convulsão, e eu não queria tomar esses remédios. Aí, no fim, eu parei, aí todo mundo preocupado para saber, esperando eu ter uma convulsão para poder voltar a tomar os remédios. Falei, não, vou fazer o capacete e eu resolvo isso. Né? Aí eu fiz o capacete com o Gans CV1, né? E à noite eu colocava 15 minutos, às vezes eu ficava até mais tempo com ele, né? Mas eu notei que melhorou muito, né? Não tive convulsão nenhuma, apesar de já fazer tempo, mas o médico falava que eu tinha que esperar tomar esses remédios 2 anos, né? Para evitar de ter crise convulsiva. Mas eu falei, gente, eu dormi o dia inteiro, dormia 20 horas por dia, né? Eu não posso passar 2 anos da minha vida dormindo. Aí eu notei, assim, que depois que eu fiz o capacete, eu fiquei bem melhor em relação à memória. E não tive convulsão. Ai, minhas canetas da dor. Essa eu sou apaixonada delas. Eu tenho, assim, muitas experiências com caneta da dor, né? De ombro. Uma vez eu fiz o teste num amigo meu que chama Marcos também, né? E ele estava com o ombro, aliás, a coluna doendo, né, o nervo ciático, o joelho direito e a virilha, né? E foi muito interessante, porque eu falei para ele assim, olha, eu vou imaginar e você deita aí e fica quieto, porque ele estava andando totalmente curvado, né? Aí eu fiz a caneta da dor, imaginando a coluna dele e o joelho. Eu não apliquei a caneta da dor na virilha. Aí deixei passar 1 hora mais ou menos, liguei para ele. E aí, como é que você tá? Ele vai, não sei, estou deitado. Eu falei, então levanta e anda, né? Eu quero ver como é que você está. Aí ele levantou, começou a me chamar de bruxinha, né? Nossa, bruxinha, tá? Tô ótimo, tô andando até mais em pé e tal. Só um problema, né? A virilha não, continua doendo. Aí eu comecei a rir, falei, então deita que eu vou resolver o problema da sua virilha, né? E eu achei assim muito interessante, porque eu tinha feito na coluna e no joelho, né? Aonde eu não fiz, ele falou que continuava doendo. Aí eu fiz de novo, depois eu liguei, retornei a ligação para ele e disse que estava bem melhor. E aí, assim, de vez em quando eu uso uma, de vez em quando eu uso outra. Eu vou mais, assim, na minha intuição, né, de qual que eu vou usar. Já usei na coluna, por exemplo, da minha filha, que ela tem um problema seríssimo de coluna, né, até com indicação cirúrgica, e aí a gente eu faço às vezes caneta da dor, coloco assim, embaixo, na cervical, na lombar, né, e coloco a outra na cervical. E aí eu imagino, né, a caneta passando ali a energia, puxando toda aquela dor, né, e transformando isso. E eu fiz uma outra caneta, né, que é essa da direita, coloquei GANs do CO2, do CNO e do PUL, né, coloquei os três e coloquei junto, né, então eu uso muito ela. Então, assim, eu já fiz várias experiências com a caneta da dor, assim, de aplicar pelo celular, minha filha com dor de cabeça, põe o celular aí, liga, faz uma chamada de vídeo que eu quero fazer. Aí eu fiz pelo celular,
direcionando a caneta na cabeça dela, melhorou. Aí eu falei, manda uma foto da sua coluna, né, onde está doendo. Aí eu fiz pela foto, né, e resolveu. Imaginei, né, esse amigo meu, que estava com o nervo ciático ruim, resolveu. Então, assim, eu não preciso estar diante da pessoa, né, eu simplesmente direciono, né, até em pensamento, e ela funciona. Outra coisa também, Rafael, eu tive duas vértebras, né, fraturadas, então, de vez em quando, assim, sentia muita dor e me limitava até nas fisioterapias. Hoje eu faço aplicação da caneta da dor na coluna, na minha coluna, no meu ombro, e assim, eu durmo a noite inteira, não tomo remédio mais, né, eu tomava remédios fortíssimos, mas não tomo remédio mais para dor. E tem a sua filha tá aqui também, né? A Celeste, né? O nome dela? Sim, Celeste. Ela falou no chat aqui que a dor de cabeça dela melhorou mesmo. Ela fala sua filha que ela fez a caneta da dor por vídeo. E obrigado, Celeste, por compartilhar isso. A última experiência que eu tive com a caneta da dor foi quarta-feira, agora. A minha filha tomou, né, a vacina, que mora em Ribeirão Preto. Ela tomou a vacina do Covid e tava assim, ela estava muito mal, né, com dor no corpo, com dor no braço. Mãe, eu não estou conseguindo movimentar meu braço, né? E aí, assim, eu percebi que ela estava muito mal, né? E eu fiz a careta da dor no braço dela, né? E coloquei, sabe, aqueles tubetes porque eu vi que ela estava assim, emocionalmente, ela estava bem abalada, né? E aí, quando eu fiz isso, coloquei os tubetes nela, deitei, ela comecei a fazer no ombro, no braço dela, né? Ela aí me veio na cabeça que eu tinha que ir para os pés, e eu apliquei, peguei as duas canetas, né, essas da esquerda aqui, e cada uma delas eu apliquei num dos pés dela, né, direcionei para os pés e fiquei. Eu fiquei, acho que uns 30 minutos entre o braço e a sola dos pés dela. Olha, essa menina ficou assim, descansou, ela disse que chegou em Ribeirão, já foi direto para tomar um banho, deitou e dormiu a noite inteira, tá bem, né? Aqueles sintomas assim de mal-estar por causa da vacina, né? Ela disse que praticamente passou tudo, né? Já voltou a trabalhar, né? Ontem mesmo ela já voltou a trabalhar e tá assim super bem. Ah, e uma coisa que eu estou observando, eu tinha, né? Eu tinha os pés chatos, né? Eu não tinha essa curva no pé, né? E eu me recordo muito bem, assim, quando eu era menina, minha mãe colocava um cabo de vassoura no chão e fazia eu andar para lá e para cá para formar a curva do pé, né? Mas eu nunca tive isso. E agora, outro dia, olhando, gente, olha meu pé com curva, né? Então, assim, é uma coisa que eu nem sei se, né? Acho que estava conversando com o Josafá, acho que falei com o Marco também sobre isso, né? E eles ficaram assim, impressionados, como que modificou assim, eu não tinha foto do meu antes, né? Do pé, mas a minha mãe mesmo esses dias falou, eu mostrei para ela, ela falou, nossa, mudou muito, o que você fez? E eu observei, Rafael, por causa dos meus sapatos, né? De repente começou a me incomodar, me machucar os sapatos. E aí eu fui olhar, falei, gente, né? Aí foi onde que eu percebi, né, a curvatura do pé, quanto que mudou. Aí foi um umidificador, né, que eu durmo com ele à noite, com água plasmada, com CV1, né, e durante o dia, se eu estiver estudando, estiver fazendo alguma coisa, que eu estiver sentada, eu ligo ele e deixo ele lá funcionando, pertinho de mim. E, assim, queria agradecer sobre a Fundação Cash, né, que hoje eu faço parte do grupo de doadores, né, de colaboradores aí, eu tenho, assim, muita gratidão, porque eu
o sentimento que brota no coração quando a gente faz uma doação e a gente percebe que a pessoa melhorou, que ela está se recuperando, que salva uma vida, é impagável, né? Então, a minha gratidão a todos vocês, né, que me dá essa oportunidade de estar ajudando. Obrigado, Tânia, por compartilhar bastante coisas. Você Eu fico inspirou, assim, né? eu acho que eu vivo tecnologia cash, eu respiro, eu deito, durmo, levanto, né, fico o dia inteiro, parece que tudo é tecnologia para mim. Então, assim, tá mudando a minha vida, né, tá mudando o meu jeito de ser, de encarar a vida, de encarar as coisas e a confiança de que a gente pode ter um mundo melhor, né. Isso eu falei até num depoimento que eu dei, né, a minha gratidão por estar recuperando a minha esperança. Isso é muito forte dentro de mim, né? Recuperar a esperança, eliminar o medo, né? Saber que esse mundo tem uma, uma oportunidade, né, de mudar, de ser totalmente diferente, né, através dessa tecnologia, causa uma alegria muito grande. Obrigado, Tânia, por compartilhar todas as suas experiências e espero que você tenha mais também para compartilhar. E a tua paciência pela oportunidade aí. Um abração para todos.